Hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta bem direta. Você já teve a sensação de estar vivendo uma bagunça? E eu não falo só daquela bagunça física, mas também de uma sensação geral de desordem mental, sabe? De estar perdida, sem foco, cansada, com aquela impressão de que não está produzindo nada. Sabe o que é curioso? Muitas vezes a gente se sente assim e nem se dá conta de que o nosso ambiente externo tem um impacto enorme nas nossas emoções. Pensa só, a pia cheia de louça, o guarda-roupa que mal fecha de tanta roupa, roupa sem dobrar jogada lá, o carro virou um depósito de lixo. E no trabalho então? Centenas de e-mails não lidos, 1000 abas abertas, o notebook que já não é desligado e reiniciado há mais de uma semana, cheio de coisa para atualizar. Enfim, parece que tudo está fora do lugar. E eu vejo isso muito na clínica. As pessoas chegam para terapia e falam: Sheila, hoje eu tô uma bagunça. E a primeira coisa que eu pergunto é: como é que está seu ambiente externo? É como se a bagunça de fora fosse um reflexo da de dentro e vice-versa. E que tal a gente começar por um de fora para dentro? Fica comigo até o final desse podcast que com certeza você vai se sentir bem melhor. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora e é um prazer ter você aqui. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a desenvolver e crescer. Eu faço esse conteúdo com muito estudo, exemplos da minha prática clínica e eu convido você a compartilhar com todo mundo que quer crescer, aprender e se desenvolver também, tá? Vale o grupo da família, vale as redes sociais. Agora vamos começar por algo que com certeza você já ouviu em algum lugar, tá? Que é a psicologia ambiental. É uma área da ciência que estuda a nossa relação com o espaço ao nosso redor. Ela investiga como a nossa casa, os espaços em que convivemos, o nosso bairro, nossa cidade, nosso país, nossa cultura, enfim, como tudo isso impacta na forma como a gente se sente, pensa e se comporta, tá? E nas empresas já aplicam a psicologia ambiental de diversas formas. O 5S, por exemplo, do pessoal da organização, da qualidade, manter as coisas todas organizadas, né? É um dos exemplos. Aquelas startups que colocam um ambiente mais colorido, um ambiente mais iluminado, coloca planta, tem a ver com a psicologia ambiental também. Então, a gente vai aos poucos entendendo que o nosso ambiente externo tem tudo a ver com o nosso bem-estar e que muita gente já usa esses princípios sem nem perceber. Vamos explorar aqui alguns exemplos, baseados nos meus atendimentos, mas fictícios, tá? Para garantir a confidencialidade. Vamos pensar na Lúcia, uma design gráfica que morava em um apartamento pequeno e escuro, sem vista, sabe aquele apartamento que você abre para todos os lados e só vê outras janelas? Ela se sentia desanimada e com a criatividade bloqueada. E o que ela fez? Ela deu uma mudada baratinha, estava no apartamento de aluguel, mas pintou as paredes, colocou luzes amarelas em alguns pontos, comprou um espelho grande para dar aquela sensação de um espaço maior, encheu a casa de plantas. E com isso ela sentiu que a criatividade dela foi desbloqueada, tá? Algumas das minhas clientes que moram em países muito frios também fizeram um trabalho de pintar a casa com cores mais vivas, colocarem luminárias com luz quente, e isso ajudou muito também. Mas nada disso adianta se tudo estiver sujo e bagunçado. Um outro exemplo é o Pedro. Ele trabalhava de casa. Ele tinha um cantinho do home office dentro do próprio quarto, mas ele tinha uma dificuldade enorme de se concentrar. A mesa ficava de frente para a cama e é como se o tempo todo o cérebro dele estivesse falando: vai deitar, vai deitar, vai deitar. Quem nunca, né? E o que ele fez? Foi simples, ele mudou os móveis de lugar, colocou a mesa de frente para a janela, colocou o quadro de atividades dele bem do lado dele e assim ele ficava mais em contato com o visual do trabalho, tá? O ideal é que sejam ambientes separados, um para trabalho e outro para o quarto, mas tem pessoas que não têm essa possibilidade e ele resolveu desse jeito. Mas ele fez uma outra coisa que funcionou muito bem. Ele falou: olha, não vou deixar o quarto desarrumado nunca.
É acordar um pouco mais cedo, tomar meu banho, me arrumar minha cama, arrumar os sapatos, deixar tudo organizado. Então, com isso, o cérebro dele entendeu a diferença entre os ambientes e também ele se sentiu bem menos ansioso, bem mais focado e organizado. Deu para perceber como que são atitudes simples, tá? Eu quero que você já comece a pensar hoje na sua casa. Você que está no home office, como que é o seu ambiente do home office? Ele é convidativo para o foco, para a concentração, para o trabalho? O seu ambiente da sua casa, você tira tempo para minimamente se organizar, deixar as vasilhas organizadas, a cama, levantar e arrumar a cama, né? Meio que no automático, já levanta, já dobra, já arruma e segue a vida. Então, vou dar outro exemplo para vocês. A Ana, uma cliente também, claro que com nome fictício, ela estava se sentindo exausta. O tempo todo ela achava que era só cansaço. Sheila, eu não sei o que está acontecendo. Eu me sinto cansada o tempo todo. E à medida que a gente foi conversando, né, e explorando o que podia ser, ela trouxe que a casa dela estava uma loucura, que ela estava tão cansada que ela não conseguia nem arrumar a própria casa. E eu pedi ela para me mostrar. E tinha muita roupa espalhada no chão. A mesa da cozinha estava cheia de coisa que nem era da cozinha. A pia cheia de louça. E aí eu falei com ela, como é que você quer estar se sentindo bem, né? E não é porque era preguiçosa, bagunceira, não. É porque estava trabalhando muito, trabalhava em turnos, não tinha ajuda de ninguém, né? Porque falando assim, às vezes fica fácil da pessoa até julgar, né? Mas não tô aqui para julgar ninguém, não. E a gente foi aos poucos explorando formas dela se ajustar. Ela se organizou para comprar uma lava-louça. Ela já começou já a acordar e já arrumar a própria cama, a não usar a mesa da cozinha para ficar... Sabe aqueles hábitos que a gente tem? Chega na rua e joga na mesa. Chega na rua e joga na mesa. Falei, não, vamos mudar esse pequeno hábito. E só essas pequenas mudanças já ajudou muito. Porque ela trazia assim para mim, nossa, é como se eu tivesse sempre me sentindo uma bagunça. Mas a gente tem um neurônio espelho também, que a gente projeta, né, aquilo que a gente vê no ambiente, aquilo que a gente vê no outro, a gente traz pra gente também. Então isso é muito complicado. Falando também dos relacionamentos, porque não é só uma bagunça externa, física, que atrapalha. Os próprios relacionamentos também são considerados ambientes externos. Não é só essa bagunça física. A bagunça nos relacionamentos, vamos pensar em um exemplo aqui. Sabe aquela agenda lotada de compromisso que você não quer nem ter? Aquela pessoa que fala, nossa, segunda eu fui em tal lugar, terça eu fui em tal lugar, quarta eu fui em tal lugar, sábado eu fiquei o dia inteiro fora, domingo eu fiquei o dia inteiro fora. E aí eu pergunto pra pessoa, qual foi o tempo que você teve com você mesma essa semana? E a pessoa não teve. Ela estava sempre cercada, sempre conversando, sempre com muita informação chegando. E esse excesso de pessoas na drama da vida da gente também contribui para uma sensação de desordem interna. A gente precisa dos nossos momentos de solitude, né, de ficar quietinha, de ouvir nossa música, de organizar nossa cabeça, de anotar as nossas coisas, tá? Todos nós precisamos disso. Um exemplo, uma pessoa que sempre foi super popular, mas estava esgotado. Ele falava, Sheila, eu vivo de um evento para o outro, eu tento agradar todo mundo, e minha mãe me cobra, meu pai me cobra, meu primo me cobra, e quando eu fico um final de semana na minha casa, o povo já me liga querendo ir lá para casa. A vida era uma grande confusão, e ele se sentia drenado. O processo dele foi um pouco mais longo, envolveu uma série de coisas, e dentre elas, aprender a dizer não, a estabelecer limites. E tudo isso fez parte da organização dele, né? Esse ambiente externo, sempre com muita gente, estava deixando ele drenado, tá? Eu acho que até aqui você já entendeu. Existe uma relação direta, cientificamente comprovada, entre o nosso ambiente externo e o nosso ambiente interno, certo? Então vamos a algumas dicas práticas para arrumar sua vida e a sua cabeça. A boa notícia é que a gente pode começar a arrumar de fora para dentro, sim. E não precisa ser uma transformação radical, tá? Porque tem gente que começa a estabelecer limites, assim, para si mesmo. Fala, nossa, essa cliente mesmo estava com a casa toda desorganizada. Ah, mas eu não tenho condição de trazer uma empregada agora. Ah, mas eu não consigo. Ah, porque tem o trabalho, tem a faculdade. Falei, não, calma.
Vamos começar pelo mais fácil, tá? Então, por exemplo, as contas que você tem esquecido de pagar. Vamos criar um espaço para você colocar essas contas, tá? Se possível, colocar no débito automático. Vamos pensar numa forma, né? As chaves, você perde as chaves o tempo todo, já perdeu até mais de 1 hora dentro de casa procurando chave, né? Então, vamos ter aqui um lugarzinho para colocar as chaves. E só isso, só de não atrasar para pagar as contas e não perder mais as chaves, ela já se sentiu bem mais organizada. As outras coisas foi arrumando aos poucos. Então, começa pelo que é mais fácil, o que é possível você tomar de atitude hoje, agora, para deixar a sua vida mais organizada. Um outro ponto, faça uma faxina digital. Tem gente que acumula coisa demais. E-mail, aplicativo, mensagem no celular, foto de tudo quanto é coisa. Não faça isso. Organize o seu celular para armazenar só as coisas que realmente importam e descarte o resto, tá? Faça uma faxina digital, sabe? Aqueles e-mails de propaganda, exclua, cancela a inscrição. Você vai precisar separar um tempinho. Falar, olha, nessa próxima horinha aqui eu vou fazer uma faxina digital. Se você fizer isso uma vez na semana, pelo menos, daqui a um tempo você vai ver que as demandas vão estar bem menores nesse aspecto, tá? E a sensação de ter controle sobre esses pequenos espaços na nossa vida, se você abrir seu e-mail e ver as coisas organizadas, já vai te dar a sensação de muito mais calma, de muito mais organização interna, tá? E outra coisa, bora repensar esses relacionamentos, tá? Porque se a pessoa não respeita o seu momento, se as pessoas demandam você o tempo todo, tem que estar cercado com a sua agenda social lotada, tem alguma coisa errada. Do mesmo jeito que você arruma seu guarda-roupa, pense em organizar a sua agenda social. Dizer não para um compromisso que não te agrada, se afastar daquela pessoa que só te deixa para baixo, começar a se permitir ter tempo mais sozinha, sair apenas com as pessoas que realmente te fazem bem, cuidar dos relacionamentos que cuidam de você, que tem reciprocidade. Isso já vai ser, assim, uma mão na roda, tá? A bagunça interna, ela é só um sinal, sabe? Não é um defeito, porque tem gente que se julga demais. É claro, eu não tô falando aqui, gente, de problemas de saúde mental, tá? Tem gente que tem problema de saúde mental, que seja um TDAH grave, que seja um acumulador, né? Não tô falando disso, tá? Essas pessoas vão precisar de tratamento especializado. Eu tô falando de nós que não temos nenhum problema mental associado e que esses comportamentos de se organizar já são suficientes para ter uma saúde mental muito melhor, tá? Para se sentir muito mais produtivo. Quando você tira o lixo do carro, organiza suas roupas, limpa sua caixa de e-mail, você não está só organizando objetos. Você está mandando uma mensagem para o seu cérebro de que você está no controle da sua vida e de que você é capaz de se organizar, que você está se cuidando. E aos poucos essa sensação de controle vai se espalhando para todas as áreas da sua vida, tá? Você se sente mais produtiva, menos cansada e, acima de tudo, mais equilibrada. E aí, por qual cantinho da sua vida você vai começar a se arrumar hoje? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido esclarecedor para você. Compartilha com seus grupos, redes sociais, família. E me siga nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi, para ser avisado toda vez que eu lanço um novo episódio aqui no podcast. Combinado? Até o próximo e um abraço!